O reino de Deus. Que é o reino de Deus? Muita gente se confunde. O reino de Deus é físico, o reino de Deus é espiritual, o reino de Deus é material, o reino de Deus é presente, passado, futuro. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou te pedir agora para você curtir, compartilhar e não deixar de se inscrever no canal. Sim, vamos lá, em nome de Jesus. Bom, vou trazer aqui, primeiramente, a palavra de Deus, que através da palavra, da própria palavra, o Verbo encarnado, o próprio Jesus falando para os, não somente para os discípulos, mas também para os fariseus. Os fariseus chegaram e interrogaram ele. Em Lucas 17, no versículo 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele aí, porque eis que o reino de Deus está em vós. Oh, glória a Deus! Oh, olha a verdade que nós temos aqui. Essa verdade que nos diz, quando ainda hoje muitos nos querem dizer que o reino de Deus está aqui, que a mão de Deus está aqui, que o poder de Deus está ali, mas o reino de Deus está entre vós, entre nós. Aonde? Aonde tiver dois ou três falando no seu nome, ali ele estará, ali ele se fará presente. E esse é o reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência visível. O Senhor Jesus que falou. O reino de Deus é um reino espiritual. Quando ele foi interrogado por Pôncio Pilatos, ele disse assim: meu reino não é deste século. Meu reino não é dessa terra. Meu reino não é desse mundo. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus está lá nos céus. É num momento, e a gente pode dividir isso temporariamente. No princípio, Deus, no jardim, no Éden, ele governava. O reino de Deus e o reino material estavam juntos, fundidos. Através de que Deus criou o homem para trazer governo a esse mundo material. Mas ainda assim, o reino espiritual e o reino material viviam juntos, em comunhão. A partir do pecado, o homem caiu e houve divisão entre Deus e os homens. A própria Bíblia fala. Essa divisão fez com que o reino de Deus, imaculado, santo, Deus o Todo-Poderoso, o santo que não pode, o justo, que não pode permitir uma injustiça, esse Deus se separou. Esse Deus é aquele que, a mesmo, o homem tendo pecado, mesmo assim ele decidiu se reconciliar com esse homem. Ele decidiu ir buscar esse homem. Para isso ele já tinha planejado muito antes da fundação desse mundo a restauração perfeita disso. E nós vemos no Apocalipse Deus governando a seu povo. O povo na Nova Jerusalém, onde o espiritual e o material se juntam novamente. E aí será uma combinação perfeita, onde os seus santos louvarão a Ele todo tempo, onde não terá mais necessidade de sol nem lua, porque Ele é a luz e Ele estará ali 24 horas e do centro da sua cidade fluirão as águas da vida e os seus fiéis estarão ali louvando e exaltando o seu santo nome. Então, meus irmãos, entre essas duas pontas nós temos aqui uma divisão entre o material e o espiritual, mas nós podemos fazer com que esse reino venha. Ele decidiu fazer isso através do homem, ele decidiu fazer isso através do seu filho. Ele enviou o seu filho nascido de uma mulher, nascido da carne, mas não do desejo da carne, nascido em carne humana para legalizar,
porque ele decidiu se esvaziar de si mesmo, se humilhar à forma de um homem, para vir, para servir e para obedecer à sua própria lei, até a morte. E nesse entregou a sua vida, aquele que sem pecado estava. Esse que estava sem pecado, ele veio para restaurar aquilo que se havia perdido. E essa restauração nos faz com que nós sejamos restaurados ao princípio. A imagem e a semelhança hoje de uma imagem que podemos ver e tocar, o seu Filho, aquele que foi a imagem perfeita do Pai. A esse mesmo que nós, dia a dia, vamos nos aperfeiçoando. Por quê? Porque nós podemos, porque nós queremos ser salvos? Não, é por graça, é porque nós recebemos graça, é porque nós recebemos uma graça que nos leva para a eternidade e por isso que nós devolvemos isso em gratidão com obediência. O reino de Deus, então se não é físico, o que isso é? Então vamos ver. O reino de Deus, se não é físico, mas é espiritual, e como que eu faço para trazer ele na terra? Deus, ele decidiu habitar em você. O reino de Deus está entre vós. Vós sois templo do Espírito Santo. Vós sois aquilo que Deus guardou, criou, fez para ele poder habitar em você. Para assim o seu reino descer na terra e ele reinar. Ah, mas como? Como disse Jesus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Lá no céu é feita a vontade de Deus. Aqui na terra ela só pode ser feita através de você. Você na tua obediência, você no teu serviço a Deus, você na tua fé, você deixando Ele dominar o teu ser, deixando Ele reinar em você e através de você, aí que o reino de Deus vem. Então, mas como que isso vai ser? Jesus compara o reino de Deus como uma semente. Em Marcos, no capítulo 4, no versículo 26, ele diz assim: e o reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma semente, e dormisse e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. O reino de Deus é assim, você vai semeando. A semente é a palavra de Deus. Você vai semeando semente na tua vida, na vida dos teus, na vida dos teus amigos, na vida daqueles que você encontra no trabalho, na rua, no dia a dia. E é ali que você vai plantando e sem saber como. Não é porque você fala muito bem, não é porque você é bonito, não é porque você é simpático, persuasivo, nem nada disso. É porque você lançou algo que não é teu. Uma semente, você tem uma semente na tua mão, em vez de na tua mão você tem uma semente na tua boca, e quando você lança ela vai, e sem saber por que ela vai crescendo. Muitos, e eu sou testemunho disso, durante muitos anos eu não vi praticamente uma semente crescer, não vi nos meus olhos naturais. Durante 10 anos, desde que eu aceitei Jesus, até um pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu tinha pregado para as pessoas, eu convidava para as pessoas, eu falava de Jesus para as pessoas, e nenhuma delas que eu soubesse tinha aceitado Jesus. Mas o Senhor me mostrou, depois de muito tempo, que ainda a semente que eu tinha lançado lá, ainda hoje está frutificando. Parece que não vai ser, a semente é assim. A semente você planta e você não sabe qual vai prosperar, se a primeira, se a segunda ou se as duas, ou talvez nenhuma. Mas é importante você não parar de semear, porque quando você semeia, ele diz, como um grão de mostarda, né? Aqui semearemos nós o reino de Deus. Com que parábola representaremos, disse Jesus? É como um grão de mostarda que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra.
mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é algo que você não vê, mas ele cresce através de você. Você é o semeador. E o reino de Deus é como uma semente. O reino de Deus não é um lugar, não é um lugar físico, não é o lugar onde você vai se encontrar com os teus irmãos. A igreja, o templo, o edifício físico. Mas você, pedra viva de Deus, no edifício de Deus, é que você vai construindo a cada dia em cima do alicerce verdadeiro, o inabalável, a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai fazendo crescer e crescer a cada dia. Meus irmãos, nós estamos mais uma vez, espero que você tenha gostado dessa palavra. Tudo que você tiver de dúvidas, pode deixar ali nos comentários. Nós estamos aqui na nossa humilde, mas abençoada congregação, aqui na Vila Mascote. Eu quero te convidar para que você venha a participar desses estudos sobre o reino de Deus. E eu creio que você e eu seremos abençoados, edificados e transformados pela sua palavra. Não deixa de curtir. Se essa palavra fez bem para você, compartilha, divide com outros. O reino de Deus é como uma semente. Semeia, semeia naquele que você ama, semeia naquele que você acha que não tem mais jeito, porque para Deus nada é impossível. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz e na graça do nosso Senhor e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.